Vamos ler? Provérbios 27, 18. Diz o seguinte. Vamos ler juntos? Vamos lá. O que trata da figueira comerá do seu fruto, e o que cuida do seu Senhor, será honrado. Amém? Vamos repetir de novo? Vamos lá. O que trata da figueira comerá do seu fruto, o que cuida do seu Senhor será honrado. Amém? Podemos assentar, irmãos. Eu quero nesta noite, pegar essa sabedoria do Salomão para trazer uma palavra de experiência para a vida da gente. Amém? Tudo que você vê na Bíblia sempre tem um objetivo de ensinar você, de fazer você melhorar como gente, como pessoa, como marido, como chefe, como patrão, como empregado. Tudo tem um objetivo de pedagogia para nós, né? Tudo é pedagógico. E eu quero nesta noite conversar com vocês sobre essa palavra do Salomão. Amém? Nos tempos antigos, nos tempos bem antes de Jesus, as pessoas que eram pobres, bem pobres, a alimentação delas básica era figo. Todo mundo precisava ter uma figueira para poder se manter vivo e para poder se alimentar. E isso era principalmente com as pessoas mais humildes, mas pobres, que não tinham como ter muitas ovelhas para poder se alimentarem. Eles tinham uma plantação de figo. Por isso que a gente cantou, né? Ainda que a figueira não floresça, né? E o figo, ele era importantíssimo para a vida do povo de Israel. Era praticamente a planta ou a árvore que dava a sustentação básica para as pessoas que viviam ali naquela região. Tão importante quanto o figo era o fruto da oliveira. O fruto da oliveira garantia uma série de coisas, garantia a cura para eles, porque os judeus, eles pegavam o fruto da oliva, no caso a oliveira, eles espremiam algumas vezes, passavam a primeira vez no espremedor, na pedra, para poder espremer, para poder esmiuçar, e eles tiravam o primeiro óleo. Aquele primeiro óleo que eles tiravam, eles separavam porque ia para o templo, servia para poder ungir pessoas, servia para ungir profetas, servia para ungir reis. Aí eles pegavam o mesmo bagaço e passavam novamente na pedra de moer a segunda vez. E naquela segunda vez que eles passavam, eles tiravam o óleo novamente. E aquele segundo óleo que era tirado depois da primeira esmiuçada, ou da segunda espremida, podemos falar assim, servia para eles usarem como alimento, e também servia para usar como remédio para as suas machucaduras, para as suas feridas. Eles passavam a terceira vez o bagaço, e quando eles passavam pela terceira vez, ainda saía um restinho de óleo, e esse óleo que saía, o terceiro, depois de esmiuçarem pela terceira vez, era o óleo que eles usavam na lamparina, para poder iluminar a casa, para poder deixar a casa iluminada. Era exatamente o óleo que era tirado depois da segunda vez ou da terceira vez, que eles procuravam passar exatamente ali naquela moenda, para poder tirar exatamente o óleo. Logo, eles não conseguiam viver sem isso. A figueira dava o alimento, e a oliveira dava a luz, e eles então precisavam cuidar muito bem dessas plantas. E Salomão, percebendo a importância que isso tinha, ele escreveu num princípio de sabedoria, falando ao povo de Israel, dizendo o seguinte: olha, cuide bem da sua tamareira, disse ele, ou seja, cuide bem da sua figueira, ele fala aqui, para você comer o fruto dela. E depois então, ele vem e diz, e cuida do seu Senhor, para você ser honrado. Quando ele falou isso, de uma forma muito figurativa, ele queria passar para nós várias lições com essa palavra. E uma das lições que ele tentou passar para mim, para você e para todos nós, era exatamente para a gente aprender a cuidar muito bem daquilo que nos dá sustento.
E quando a gente para pensar um pouco sobre aquilo que nos dá sustento, aquilo que é importante para nós, aquilo que nos sustenta, aquilo que realmente nos mantém de pé, você percebe que o que alimenta você não é somente a comida que você come, não é somente a figueira que alimentava e matava a fome, mas tem uma série de coisas que precisam então serem cuidadas, exatamente para que você não venha a perder exatamente aquilo que tem alimentado você e que tem lhe dado sustentação. Aí você para e pensa, o que é que eu tenho que cuidar para que eu possa continuar comendo desse fruto e me alimentando? Tem muitas coisas. Cuida bem do teu pai e da tua mãe, para que você continue sendo alimentado. Aí você para e diz, mas isso aí é básico, minha mãe e meu pai têm que me alimentar, né? Fisicamente, enquanto eu não trabalho, enquanto eu sou pequeno, não tem que me alimentar. Não, pai e mãe alimenta você a vida toda, porque o principal alimento que um pai, que uma mãe costuma dar ao filho, é um alimento que te dá sustentação emocional. Diga glória a Deus. Você pode perceber, ou talvez só quem pode perceber, é quem é criado sem pai e sem mãe, que sabe a fragilidade emocional que essa pessoa realmente não tem, ou tem, exatamente por essa falta. Porque a mãe e o pai, além de cuidar da vida da gente, eles têm exatamente essa prerrogativa de ser o teu amparo nos momentos que você está enfraquecido, de ser o teu ânimo no momento em que você está desanimado, de ser a pessoa que vai te apoiar naquele momento que você está completamente frágil. E logo então você precisa o quê? Precisa dessa alimentação emocional. E se você precisa dela, saiba acima de tudo que é necessário que você precisa então também cuidar dessa figueira, para que você continue comendo do fruto que ela tem para dar para você. O sentido estava muito bem nessa forma que Salomão tentava levar as pessoas a perceberem a importância disso. Mas tem outras coisas que alimentam você. As suas amizades verdadeiras, o trabalho que você tem, que faz você realmente ter o seu ganho e se sustentar. Eu digo assim para vocês, porque tem pessoas que não cuidam bem do trabalho que tem, que não cuidam bem da figueira que está lhe alimentando. É comum a gente ouvir pessoas reclamando do trabalho que tem, reclamando do emprego que tem, reclamando daquilo que faz, e de repente, em vez de ele estar cuidando daquilo, como ensina Salomão com respeito à figueira, ele simplesmente não cuida, reclama, e às vezes ainda amaldiçoa tudo aquilo que está lhe sustentando. Então o princípio básico dessa palavra de sabedoria é tentar nos levar a percebermos a importância que existe de cuidarmos daquilo que tem nos alimentado, daquilo que de alguma forma tem nos sustentado. Mas às vezes nós não temos a percepção do valor que essas coisas têm, do valor que essa pessoa tem. E tem ainda o final, o Salomão dizendo, para você cuidar bem do seu Senhor, para você procurar honrá-lo, dizendo ele que esse Senhor que está na tua vida, ele tem uma posição estratégica e precisa ser honrado, e que às vezes a gente não honra. Nós não honramos aquele que tem autoridade sobre você, aquele que tem uma posição de liderança sobre você. Às vezes nos falta exatamente a visão e a importância de honrarmos, da maneira como diz aqui a própria palavra. Como às vezes nós não temos ou não criamos vínculos de percepção de coisas que são importantes na nossa própria vida, e às vezes passa totalmente despercebido. Até a igreja que você participa, ela é um instrumento que alimenta você de alguma forma,
da qual você deve cuidar bem, exatamente porque está alimentando você. Tem uma função estratégica na tua vida para o teu bem-estar, para a tua sustentação e para que você vá bem. Mas às vezes nós não percebemos a importância que as coisas têm nas nossas vidas, e por conta disso nós não cuidamos, e começamos então a sentir falta, exatamente porque começamos simplesmente a não sermos alimentados por aquilo que está de uma forma estratégica em nossa vida e que está ali para nos alimentar. Essa palavra surgiu de uma conversa com um amigo, que já tinha escutado de um outro amigo uma história interessante. Essa pessoa é um pastor. E ele é muito próximo do pastor pai na fé dele. E por conta dos agradecimentos que ele tem, por conta de tudo que ele conseguiu na vida, pela orientação que esse pastor tinha dado a ele, o outro amigo chegou perto dele e disse: poxa, você é bem chegado ao fulano, né? A gente percebe que você tem um carinho, tem um cuidado extremo com ele. E a resposta dele foi essa: eu cuido bem da minha figueira, disse ele. Eu cuido bem da minha figueira, porque é ela que tem me alimentado esses anos todos. E se hoje eu sou o que eu sou, eu devo muito a essa figueira que está na minha vida. Talvez você que está aqui desta noite nem conheça figo, mas de uma forma figurada, você deve ter uma figueira na sua vida. Alguém que foi colocado de maneira estratégica, alguém que foi colocado na sua vida para te abençoar, porque Deus sempre usa desse tipo de princípio. Tem pessoas que estão na tua vida por um determinado tempo, tem pessoas que estão na tua vida por um momento que Deus preparou para poder criar possibilidade de coisas que não seriam criadas se Deus não tivesse estrategicamente criado ou levantado aquela pessoa para ser bênção. Quando você vai ler na Bíblia, você percebe que sempre Deus coloca alguém de uma forma estratégica na nossa vida. Deus sempre coloca uma figueira plantada na tua vida, para que você possa se alimentar dela e comer do fruto dela. Paulo, o apóstolo, Deus colocou Barnabé. No momento que ninguém acreditava nele, que todo mundo achava que ele era um falso, que ele era um dissimulado, Barnabé vai lá e avaliza ele, dizendo: pode confiar nele, porque o Barnabé era um homem de credibilidade no meio da comunidade cristã, e a história conta que ele foi lá e avalizou. Mas por outra parte, Paulo também avalizou um outro que era escravo. Como era o nome do escravo? Alguém lembra? Era Onésimo, né? Que é o Filemão, que era o dono dele, eu estou falando ao contrário. Era Onésimo, né? Era o Filemão? Como? Não, eu estou falando de outra coisa. Era o Onésimo que era o escravo. O Onésimo era o escravo que fugiu do Filemão e que foi atrás do Paulo, depois se converteu, e o Paulo mandou ele voltar e pediu que o Filemão recebesse ele como irmão em Cristo, e de repente ele se tornou aquela bênção na vida daquele escravo fugitivo. Vejam só como Deus prepara tudo. Deus, quando levantou um rei chamado Davi, colocou na vida dele de forma estratégica um amigo, filho do Saul, chamado Jonatas, que na hora em que o pai se preparou para matá-lo, o Jonatas foi lá e alertou ele do que estava para acontecer, e ele simplesmente fugiu a tempo antes de ser morto, porque Deus, de uma forma estratégica, colocou aquela figueira na vida dele. Aí você vai vendo na Bíblia, José, Deus colocou um copeiro.
E na hora em que ele estava preso já há mais de 10 anos, o copeiro, o amigo que ele fez lá dentro da prisão, se tornou então o instrumento que Deus usou para poder informar ao faraó que tinha um rapaz que interpretava sonhos, e por conta disso ele saiu do lugar em que ele estava. E quando você vai lendo a Bíblia, cada um tem na sua vida, de forma estratégica, uma figueira que Deus planta para te alimentar nos momentos difíceis, para te alimentar nos momentos de dificuldades. E a intenção exatamente de Salomão não era para falar especificamente da planta, da árvore, mas era para dizer para você cuidar bem daquilo que Deus coloca na tua vida para poder te alimentar e te sustentar. Diga glória a Deus. Seja financeiramente, seja com apoio, seja emocionalmente, eles sempre têm essa finalidade. São plantados na nossa vida nos momentos mais difíceis. E aquela pessoa que você nem imaginava, que chega numa hora em que você não sabia aonde se ancorar, aonde se apoiar, e aquela pessoa chega, se faz presente e faz uma diferença enorme na sua vida. É uma figueira plantada que você tem que cuidar bem, por alimentar você de alguma forma, espiritualmente, emocionalmente, financeiramente, ou seja lá de que forma for. Para ser honrado, é o que diz a palavra de Deus, para ser honrado por você, porque quando você cuidar bem da sua figueira, você nunca vai parar de comer os frutos dela. Diga glória a Deus. Então você que está aqui nesta noite, talvez tenha alguma figueira que foi plantada na sua vida, em algum momento. Alguém que Deus pegou de uma forma estratégica e colocou ali na sua vida. Você tem honrado essa pessoa? Tem valorizado ela? E tudo está na plantação. Eu já preguei para vocês e disse para vocês que a Bíblia diz que o reino de Deus é assim, como se o homem saísse a semear, a plantar. Você nunca colhe o que você não plantou. E a Bíblia diz que o funcionamento do reino de Deus é assim. Você sempre colhe os frutos que você planta. Se são frutos bons, você vai colher frutos bons. Se são sementes ruins, você vai colher sementes ruins. Porque diz a palavra que tudo aquilo que você planta é o que você colhe. É o que você colhe. Eu contei aqui um dia desses de manhã uma história que eu achei, que eu vivi, uma experiência que eu vivi. Eu estava caminhando lá na litorânea, aí de repente um homem parou com um carro, um senhor de idade já. O homem que parou o carro, que era o motorista, deveria ter uns 70 e poucos anos. Aí ele foi do lado, abriu a porta e desceu da porta de trás a pessoa para que ele trabalhava com o motorista, que deveria ter uns 90 e poucos anos. E o que estava atrás, o senhor mais ou menos de 90 anos, claro, tinha uma dificuldade tremenda para poder sair do carro. E o outro, mais ou menos de uns 75, 77, eu calculo, dizia assim: bora, corre, desce ligeiro, não vou te dar a mão não, tu vai ter que dar um jeito para sair. E o outro lá com muita dificuldade para sair, ele sai logo rapaz, dá teu jeito aí, você consegue. E ele estava com dificuldade, a porta perto acima, o carro parado perto da calçada, e ele com muita dificuldade para sair do carro, e depois de muito ele tentar e não conseguiu, o outro deu a mão assim com uma forma enérgica para puxar ele do lugar. Não, sai logo, bora. Foi puxando ele, eu peguei, parei, que eu me incomodei, que eu disse: oi, eu falei para ele assim: pegue leve aí com o seu patrão, falei para ele. Você está pegando pesado com ele, ele é bem idoso. Ele falou: mas eu sou idoso também, ele falou. E ele disse, olhou para mim e disse: pois é, o senhor está falando para mim isso porque o senhor não conheceu quem é esse homem aqui. Ele foi meu patrão durante muitos anos. Me aposentei trabalhando com ele. Era mal comigo. Gritava, me humilhava por qualquer coisa. Era perverso.
era intolerante comigo. Eu agradeci a Deus no dia que eu me aposentei, porque eu tive que aguentar dele os piores abusos, porque eu precisava do emprego, e ele era um homem intolerante, violento e agressivo. E agora eu estou trabalhando com ele aqui de novo, depois de velho, porque eu estou precisando ganhar um pouco mais de dinheiro, e ninguém da família quer saber dele. A família dele toda abandonou ele por causa das humilhações e as grosserias que ele aprontou quando ele não era tão idoso assim. E agora ele tem sorte, porque tem eu aqui para cuidar dele, ainda que meio chateado, mas eu cuido dele. Mas só eu sei quem ele era. Não é isso, seu fulano? Ele olhou assim e disse, ele confirmou que era. Vocês estão entendendo? Você cuida mal, você planta essas coisas, chega um momento que você começa a colher. Porque a Bíblia diz uma coisa, eu peguei e desarmei, não disse mais nada. A Bíblia diz que tudo aquilo que você planta, que você colhe. E tem coisas que você planta de errado, que você colhe. Tem coisas boas que você planta hoje, que não é nem para você colher, é para alguém da tua geração lá na frente colher. E dentro dessa visão está a planta do fruto chamado tâmara. Você planta um pé de tâmara, vocês sabem quantos anos demora para ela dar fruto? 80 a 100 anos que ela começa a dar frutos. Você planta um pé de tâmara hoje, os frutos dela é doce, mas você sabe que você está plantando o pé de tâmara, mas não é para você comer daquele fruto ali. Não vai dar tempo de você comer o fruto. Mas mesmo assim se planta. Por que você planta? Você planta para outros comerem. E esse princípio também se estabelece muito na vida da gente. Tem muita coisa que você está plantando hoje, porque não é nem você que vai comer e se aproveitar disso. Talvez sejam os teus netos, os teus bisnetos, que vão realmente se beneficiarem daquilo que você está plantando hoje. Igual a passagem daquele jovem rico, que era jovem e muito rico. Se acredita pela teologia que a riqueza não foi conquistada por ele. Deve ter sido conquistada por um pai, pelo avô que morreu, passou tudo para ele, e ele muito novo, era riquíssimo. Quando você vê alguém milionário com 20, 22 anos, 23 anos, ele herdou a riqueza de alguém que trabalhou muito. Ele acaba herdando. E ele foi com Jesus e fez uma pergunta a Jesus: o que é que eu tenho que fazer para ser salvo? E Jesus fez a ele uma pergunta que não fez para ninguém, só fez para ele porque conhecia o coração dele. Jesus chegou e disse: tu conhece os mandamentos? Ele: não matarás, não roubarás, não furtarás, não adulterarás, não dirás falsos testemunhos, e foi citando para ele. Sabe o que ele falou para Jesus? Conheço isso desde criança, desde muito pequeno eu conheço, porque um judeu, quando ele completava 12 anos de idade, ele já sabia o Pentateuco todinho, o livro da lei, a Torá, ele sabia tudo que se referia à lei. Então ele sabia que ele era um judeu. Ele falou: não, eu conheço isso aí desde cedo. Jesus: pois é, mas te falta uma coisa. Ele disse: o que, Senhor? Vai, pega toda essa riqueza que tu tem, distribui tudo para os pobres, aí volta e me segue. Ele falou: mas espera aí, se eu estou aqui querendo a vida eterna, que na concepção de algumas pessoas antigamente, eles achavam que quando Jesus pregava sobre vida eterna, era uma proposta que dizia que você não ia morrer. As pessoas não entendiam o que era vida eterna quando Jesus pregava. E ele chegou, começou a falar sobre vida eterna. Algumas pessoas entendiam errado, que pensavam que era uma proposta que você não morreria, e ele estava na verdade interessado em viver muito para poder usufruir de tudo aquilo que ele havia dado. E quando ele percebeu que Jesus falou: não, mas tem que distribuir o que você tem,
Ele disse, não me interessa, porque se eu estou querendo viver muito para poder usufruir do que eu herdei. E Jesus sabia disso. Jesus não mandou outras pessoas ricas venderem tudo para segui-lo. Não mandou Nicodemos fazer isso. Não mandou José de Arimateia fazer isso e os outros fazerem isso. Ele só pediu para aquele jovem. Só para aquele jovem foi que Jesus pediu. E com certeza ele havia herdado alguma coisa de alguém para poder ser tão rico e tão novo. Tem muita coisa que você planta hoje e que quem vai desfrutar são outras pessoas. Mas a grande intenção dessa pregação é dizer para você uma coisa muito importante: cuida bem da tua figueira. Cuida bem da tua figueira. Seja teu pai, seja tua mãe, seja aquela pessoa que Deus colocou na tua vida para te ajudar, seja aquela pessoa que garante o teu sustento, porque tem gente que é assim, ele está sendo sustentado por uma empresa e por um patrão, e ele trabalha contra a empresa e fica trabalhando contra o patrão que dá o figo que ele precisa para poder se alimentar. Reclama a vida toda. Exatamente de onde ele está se alimentando, de onde ele está comendo. Então a proposta da palavra é exatamente essa: cuide bem da sua figueira. Cuide bem da figueira. Dê graças a Deus por tudo. Porque quando você dá graças a Deus por tudo, você abre precedentes para que Deus continue te abençoando. Quando a Bíblia diz para você, em tudo dai graças. Você para e pensa, mas como é que eu tenho que dar graças por tudo? Tem coisas que eu não acho bom, tem coisas que eu não acho legal para mim não. Tem coisas que eu não concordo, mas a Bíblia diz que ainda assim você tem que dar graças. Por quê? Porque quando você dá graças, você simplesmente se impede de falar besteira, de falar o que não deve falar, e simplesmente impedir de Deus poder trabalhar de uma forma favorável a você. Essa é a grande questão. Por isso que a mulher de Jó foi cercada da maneira mais vil que você possa imaginar para falar alguma coisa, para incentivar ele a falar alguma coisa contra Deus. Porque se ele falasse alguma coisa contra Deus, abria precedentes para que as bênçãos de Deus não se configurassem na vida dele. Mas ele não falava um só momento. Ele entendia, e nós devemos entender, mesmo quando as coisas estão difíceis para nós, mesmo quando a situação não está saindo do jeito que nós estamos esperando, mas se nós cremos que nós estamos nas mãos de Deus, nós temos que ter a certeza que Ele está no controle daquilo, no controle daquela situação, que nós não sabemos como Ele vai trabalhar e fazer alguma coisa em benefício da gente mesmo. E por esta razão, por reconhecer que Deus está no controle, dê graças a Ele, porque Ele está trabalhando dentro daquilo. Está lá na Bíblia. Aquilo que eu faço agora você não entende, você só vai entender depois, disse Jesus para os seus discípulos. O que eu faço agora não entendes, mas entenderás depois, disse Jesus. Tem muita coisa que você no primeiro momento você não entende. A avaliação que você faz das coisas, às vezes, é totalmente negativa no momento, mas lá na frente você vai perceber que Deus estava trabalhando. Há perdas que você sofre em um determinado momento da sua vida, que você até acha que é uma perda, mas lá na frente você percebe que não foi perda, que foi livramento de Deus. Que Deus só estava te livrando. E a gente, quando aprende isso, a gente passa a dar graças em tudo. E a cuidar da principal figueira que toma conta da nossa vida e que nos alimenta, que é Deus, Jesus. Você dá graças por tudo, você louva a Ele, você entende que Ele está no controle de todas as coisas. Às vezes Ele é muito permissivo nos momentos difíceis da nossa vida, é uma forma de poder nos corrigir, de poder nos orientar. A pedagogia de Deus passa também por processos difíceis, por processo de sofrimento, por processo de dificuldade, mas que você nunca pode parar de agradecer por tudo e de entender, acima de tudo, que Deus está no controle da sua vida. Jesus falou isso muitas vezes para os discípulos.
Ele disse: olha, estas coisas vos tenho dito, para que em mim vocês tenham paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, disse ele. Dizendo que, quando você estiver na aflição, em vez de ficar desanimado, ou querendo parar, ou desistir de tudo, não. Fique animado no meio das aflições. Tenha bom ânimo. Porque você está comigo, disse Jesus. E se você está comigo, e eu venci as dificuldades e as aflições, se você está comigo, eu vou te ajudar a vencer também. Isso está lá em João 16, 33. E você vai aprendendo a lidar com essas coisas, cuidando bem daquilo que te alimenta, cuidando bem da tua figueira. Então, cuide bem da sua figueira. Daquela pessoa que é bênção para você, daquela pessoa que tem sustentado você, daquela pessoa que de alguma forma alimenta você, seja emocionalmente, seja com oração, seja com apoio, seja te dando a mão, ela tem importância para você. É uma figueira que deve ser bem cuidada para nunca deixar de dar frutos para alimentar e sustentar você. Amém? Que Deus abençoe você e ajude você nesta noite no nome de Jesus. Amém? Graças a Deus.